França, 1918. Durante 4 anos, cinegrafistas do mundo todo arriscaram a vida para fazer estas imagens. Às vezes, eles recriaram cenas depois para preservá-las na nossa memória. E nós incrementamos as imagens deles com cor e som. (11 de novembro de 1918, 11 da manhã). De repente, silêncio. O armistício foi assinado. Clarins e sinos de igreja avisam sobre o cessar-fogo. Momentos antes, o soldado George Lawrence Price, um canadense, foi morto. Ele foi o último soldado morto nesta guerra. De 1914 a 1918, quase 80 milhões de pessoas foram lançadas na guerra. Dez milhões de soldados morreram, derrubados por balas, feitos em pedaços por bombas, incinerados, mortos de fome, devorados por ratos e piolhos, mortos pelas epidemias que prosperam com a miséria. E mais 20 milhões foram feridos. Que tipo de loucura dominou os austríacos, os sérvios, russos, alemães, os franceses com as suas colônias, os britânicos com o seu império, os italianos, os japoneses, os turcos, os americanos. Os sobreviventes podem se considerar afortunados. Mas eles perderam a juventude. Ou o rosto. Ou a sanidade. Como o mundo desencadeou essa fúria? (1914) Quem são os homens dessa época? Tão tranquilos, mas tão perto da guerra. Muitos são camponeses ligados à sua terra, às suas tradições e às suas religiões. Eles se sentem seguros. Já faz quase meio século desde o último grande conflito europeu. Os bem de vida aproveitam o belo verão de 1914. Viena, 1914. O grande escritor Stefan Zweig descreve a capital do Império Austro-Húngaro. Novos teatros, bibliotecas e museus brotavam por todo lugar. Havia progresso em todo lado. O que poderia interromper esse rápido crescimento? Minimizar o elan, que constantemente tirava novas forças de sua própria ascensão. Um prodigioso espírito despreocupado reina no mundo. Nunca a Europa foi mais forte, mais rica, mais bela ou mais confiante em um futuro ainda melhor. Ainda é a Belle Époque do início de 1900. Mas não para todos. Operários trabalhavam o dobro das horas de hoje. Contudo, recebiam a metade. As mulheres ganham apenas metade desse salário escravo. E, em teoria, crianças com menos de 12 anos não trabalham em minas. Na França,
Jean Jaurès é o grande líder da classe operária. Ele está preocupado. Ele sabe que entre a elite europeia, muitos capitães da indústria falam abertamente sobre uma guerra para dar fim ao movimento das reivindicações dos operários. Jaurès escreve: a sua sociedade violenta e caótica, mesmo quando finge buscar a paz, carrega dentro dela a guerra, assim como nuvens de chuva carregam a tempestade. A corrida armamentista é muito boa para os negócios. As grandes potências europeias preparam-se para a guerra. O seu serviço militar ininterrupto treina homens para a guerra. Guerra e morte pairam sobre o planeta. Por séculos, impérios rivais têm repartido o mundo com as suas espadas. As conquistas britânicas chegam até a Austrália e o Canadá. As da França, da Indochina à África. A Alemanha também possui colônias, mas quer uma fatia maior do bolo. Antes de 1871, a Prússia era um estado dividido. Ao esmagar a França e anexar as províncias francesas de Alsácia e Lorena, ela se tornou o Império Alemão. O imperador da Alemanha, Guilherme II, de 55 anos, cerca-se de seus líderes militares. Ele ordena a construção de uma marinha para rivalizar a flotilha da Inglaterra. Ele quer dar à Alemanha o seu lugar ao sol. Para Guilherme II, o Reino Unido é uma ameaça desde que formou a Tríplice Aliança com a França e a Rússia. Como resultado, a Alemanha se sente cercada e, portanto, vulnerável. Seu único aliado verdadeiro é o Império Austro-Húngaro, um amálgama de nações menores, que foi governado por mais de 60 anos por Franz Joseph I, de 84 anos. A sua longa vida foi marcada por tragédia: o suicídio do filho e o assassinato da esposa. A Imperatriz Elizabeth, ou Sissi, como era conhecida, era a paixão de sua juventude. Ele agora é um imperador velho, cujos súditos exigem independência. Ele governa uma situação inflamável, mas Franz Joseph e os seus oficiais e políticos arrogantes opõem-se a qualquer tipo de reforma. O império dele é conhecido como Apocalipse Alegre. As valsas e festividades eram incessantes, como no casamento de Zita, a adorável princesa, com Karl, o sobrinho neto do imperador. Mas o sobrinho dele, Francisco Ferdinando, é o herdeiro presuntivo do trono austro-húngaro. Francisco Ferdinando é casado com a condessa Sophie Chotek, uma aristocrata, mas não de sangue real. Franz Joseph não aprova, e tampouco aprova as ideias reformistas de seu herdeiro. Sarajevo. O nome ecoa como um grito através da história. É em Sarajevo que o destino do mundo muda para sempre, na Bósnia, que a Áustria-Hungria anexou recentemente. Mas a Sérvia se opôs a isso. Ela quer se expandir unindo os povos eslavos dos Balcãs. 28 de junho de 1914. Sarajevo. Francisco Ferdinando, o herdeiro da coroa austro-húngara, juntamente com a esposa, acabou de escapar de uma primeira tentativa de assassinato. O casal para na prefeitura para protestar com veemência. Estas são as últimas imagens do casal.
Pouco depois, ao deixar o prédio, eles são mortos com uma pistola. O assassino, Gavrilo Princip, é um nacionalista bósnio de 19 anos. Foram os sérvios que forneceram a pistola a ele. Esse assassinato em Sarajevo terá consequências inimagináveis. Embora inicialmente seja coberto como uma história de pouca importância. O herdeiro do trono da Áustria é morto com a mulher por um jovem bósnio. Inglaterra. Ao longo do Tâmisa, a futura rainha dos livros de mistério, Agatha Christie, então com 24 anos, escreve. Quando, na distante Sérvia, um arquiduque foi assassinado, parecia um incidente muito distante. Naqueles países, as pessoas viviam sendo assassinadas. Os britânicos prestavam pouca atenção ao buraco negro da Europa, conhecido como o barril de pólvora dos Balcãs. 2 guerras nos Balcãs haviam deixado 200 mil mortos. Em 1914, na Grã-Bretanha, essas tragédias distantes foram esquecidas. O monarca inglês George V, de 49 anos, também é o rei da Irlanda e o imperador da Índia. O seu reino é enorme, mas seus poderes, limitados. A sua maior preocupação é a luta da Irlanda pela independência. Em 28 de junho de 1914, ele escreve: o assassinato em Sarajevo é mais um choque para o velho imperador da Áustria. George V não faz ideia do que está para explodir, assim como o presidente da França, que veio a Londres em visita oficial para reafirmar a Entente Cordiale, a nova amizade que, depois de séculos de rivalidade mortífera, agora une a Grã-Bretanha e a França. Poincaré, de 54 anos, pode ser um moderado, mas ele vem da região de Lorena, que a Alemanha anexou e que toda a França agora sonha em reconquistar. 3 de julho de 1914. Com os funerais de Francisco Ferdinando e Sophie Chotek, a contagem regressiva para a guerra começa. Império Austro-Húngaro. Os generais da Áustria há muito procuravam uma desculpa para subjugar a Sérvia. Eles não podem provar que o país é responsável pelos assassinatos em Sarajevo, mas conseguem convencer o seu imperador. O chefe do Estado-Maior austríaco declara: precisamos nos livrar dos sérvios, pois eles vivem mordendo os calcanhares do Império como cobras. Mas essa posição negligencia a Rússia, protetora dos eslavos. São Petersburgo, a capital do Império Russo, é o trono do czar Nicolau II, de 47 anos. Rússia. Nicolau II. Ele comemora o tricentenário da dinastia russa em meio à pompa da Igreja Ortodoxa. Desfilando ao lado dele, a czarina Alexandra e o filho deles, Tsarevich Alexei. E logo atrás, as 4 filhas deles, as grã-duquesas Olga, Tatiana, Maria e Anastácia. Em 1905, a Rússia perdeu uma guerra contra o Japão e viveu a sua primeira revolução. Desde então, a economia do país melhorou, apesar da carga de altos gastos militares. No início de julho de 1914, entre os infortúnios iminentes da Europa, o czar faz um cruzeiro no Mar Báltico a bordo de seu iate.
Apesar destas imagens de alegria despreocupada, o czar sente uma grande insegurança. A paz está ameaçada. Assim como a sua dinastia. O herdeiro dele, seu único filho, Tsarevich Alexei, de 10 anos, é hemofílico. O sangue dele não coagula. A menor lesão pode ser fatal. A doença hereditária dele vem da bisavó materna inglesa, a Rainha Vitória, que carregava o gene. Funeral da Rainha Vitória, 1901. Com a morte dela, os descendentes da Rainha Vitória ocuparam muitos dos tronos europeus. A Europa de reis e imperadores é uma só grande família. George V, o soberano britânico, e o czar Nicolau II são primos e passariam como gêmeos. Nicolau II, George V. O Kaiser alemão também é primo deles e padrinho de Tsarevich. A paz deve reinar na família. Contudo, em cada país, facções nacionalistas veem a guerra como a oportunidade de eliminar um rival perigoso. E o assassinato de Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono austríaco, é para Guilherme II a ameaça mais grave de todas. Um ataque sobre o direito divino dos reis. Guilherme II frequentemente caçava com Francisco Ferdinando. O arquiduque fazia parte do mundo dele e, para o Kaiser, um homem ingênuo e impulsivo, o assassinato é um sacrilégio. Guilherme II, os generais dele e o chanceler alemão Theobald von Bethmann-Hollweg concordam. A Alemanha não deve hesitar, mas aproveitar a oportunidade do assassinato em Sarajevo para demonstrar a vontade alemã. Juntos, eles decidem apoiar o seu aliado, a Áustria, em seu plano de invadir a Sérvia. Em 6 de julho de 1914, a ameaça da guerra não impede que Guilherme II parta num cruzeiro de verão em seu iate, um Leviatã de 8.000 toneladas e 130 jardas. Guilherme acredita que o conflito não se espalhará. Ele diz: tudo estará terminado em uma semana. O czar não entrará na guerra porque a Rússia está despreparada e a sua aliada, a França, não possui artilharia pesada. (20 de julho de 1914). O presidente da República Francesa, Raymond Poincaré, chega à Rússia. Poincaré, um republicano secular, não tem escrúpulos para apoiar um monarca absoluto e um homem profundamente religioso, como Nicolau II. A visita foi planejada há muito tempo. Com a crise, o momento é perfeito. Poincaré quer avaliar a solidez da aliança e a prontidão do exército russo. O presidente francês faz uma declaração cautelosa. A crise atual deve permanecer limitada à Sérvia. Contudo, quando os líderes da França se preparam para voltar a Paris, o governo cancela a folga de todos os militares e chama os generais de volta das férias. Os austríacos se preparam. 23 de julho de 1914. O governo em Viena manda um ultimato a Belgrado, com uma cláusula: permitir à Polícia Imperial investigar em território sérvio. Belgrado responde: a Sérvia não é uma província do Império Austro-Húngaro. O ultimato da Áustria significa guerra para o mundo todo. Ultimato austríaco à Sérvia. O presidente dos Estados Unidos, o democrata Woodrow Wilson, de 58 anos, é um intelectual e um pacifista. Ele quer preservar a neutralidade norte-americana.
Ele diz: quero manter os Estados Unidos fora de uma guerra europeia. No Canadá, o medo da guerra é a manchete. Herbert Asquith, o primeiro-ministro britânico, teme uma escalada de dimensões imprevisíveis. Ele diz: estamos à beira do apocalipse. A Áustria-Hungria declara guerra contra a Sérvia. – 28 de julho de 1914. Os canhões Skoda da artilharia austríaca entram em ação contra Belgrado. E a Rússia, dada a sua aliança com a Sérvia, envia os seus soldados para a fronteira austro-húngara. Alemanha. 30 de julho de 1914. Guilherme II interrompe o seu cruzeiro. O Kaiser desembarca com o seu cachorro da raça Dachshund, que sempre caminha diante dele. Dada a sua aliança com a Áustria, ele faz um ultimato ao primo, Nicolau II, ordenando que retire os seus soldados da fronteira austríaca. Rússia. Mas Nicolau os convoca. Ele escreve para o seu primo e aliado, George V, da Inglaterra: eu não sei o que pode acontecer. A Áustria declarou uma guerra irresponsável, que facilmente pode terminar numa conflagração geral. Guilherme II, ao não receber uma resposta ao ultimato, hesita. Alemanha. Ele fala sobre salvar a paz. Contudo, à sua volta, líderes militares e industrialistas exortam a ele que declare guerra, culpando a Rússia por expandir o conflito. – 1º de agosto de 1914. A Alemanha se mobiliza e declara guerra contra a Rússia. Jovens recrutas alemães examinam o conteúdo de seus kits de infantaria, que incluem os indispensáveis pares adicionais de meias. Mal saídos da infância, eles recebem baionetas afiadíssimas e um símbolo do exército alemão: o estranho capacete com ponta, feito para desviar golpes de sabre. A maioria está ansiosa para defender a sua terra natal ameaçada. Ernst Junger, o futuro escritor, descreve: tínhamos vindo de salas de aula e de bancadas em fábricas e algumas poucas semanas de treino nos uniu num grupo grande e entusiasmado. Em São Petersburgo, os russos, agora em guerra, cantam um hino imperial, que começa com Deus proteja o czar. O embaixador francês está presente. Ele escreve: o czar está tomado pela emoção. O seu povo o imbuiu com uma missão divina. Ele é o mestre absoluto do corpo e da alma deles. A czarina aparece. Ela é de descendência alemã e está preocupada. O irmão dela indubitavelmente lutará entre as tropas inimigas. 1º de agosto de 1914. Les Halles, o lendário mercado de comida, o coração e a alma da capital francesa, acorda de luto. Eles assassinaram Jaurès. Bem perto dali, Jean Jaurès acaba de ser assassinado por um ultranacionalista que apoia a guerra. Jaurès, o maior porta-voz do pacifismo, havia tentado convencer os operários alemães a se recusar a lutar. Ele havia previsto: na hora em que somos ameaçados por assassinato e chacina, existe apenas uma esperança de salvar a paz, e é o proletariado se unir à luta. Trabalhadores da França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Rússia, imploremos a esses milhões de homens que se unam para dissipar esse pesadelo horrível.
1º de agosto de 1914. A ordem para a convocação geral é postada por toda a França. Em férias na Britânia, Louis Moffret, um estudante de medicina, descreve o momento. É uma bela tarde de verão. Ouço o sino minúsculo da catedral, batendo insistentemente. Todos param. Nós entendemos. As mulheres choram. Os homens congelados olham para a torre da catedral, atordoados e sem palavras. É a guerra. À distância, podemos ouvir os sinos de Viviers, Mondol, Carfantin e Baguer-Morvan. É de cortar o coração. Em 3 de agosto de 1914, Paris descobre que a Alemanha declarou guerra contra a França. Jaurès foi enterrado. E com ele toda a esperança de paz. Na França, Alemanha e Rússia, operários se unem para defender a sua terra natal. Na França, Poincaré batiza esse triunfo das forças nacionalistas como a União Sagrada. Três milhões de franceses são convocados, seguidos de 5 milhões de russos, 4 milhões de alemães e 2 milhões de austríacos. E sobre todos esses homens convocados, Stefan Zweig escreve: em 1914, o que eles sabiam da guerra após quase meio século de paz? Ela havia se tornado uma lenda heróica e romântica. As pessoas a viam através da perspectiva de seus livros escolares e das pinturas dos museus. A cavalaria brilhante ataca em seus uniformes reluzentes. Uma marcha retumbante de vitória sem nem sombra de vítima. Uma aventura selvagem e máscula. Uma experiência maravilhosa e excitante. Era por isso que gritavam e cantavam nos trens que os levam para o massacre. Se não estão felizes, eles preferem não demonstrar. Em Toulouse, Henri de Perrière, um jovem agricultor, escreve: qualquer sinal de tristeza foi banido. Nós nos emproamos diante de nossos conterrâneos. Partindo do Império Colonial Francês, aqueles então conhecidos como nativos e a legião estrangeira embarcam em Argel ou Dakar. Em barcos quase tão apinhados quanto os navios de escravos do passado, conformados, dançando para a câmera, eles navegam rumo ao desconhecido. Numa mansão no entorno de Paris, a família Ferrari fica cara a cara com a realidade da guerra. Os homens da família foram convocados, assim como todos os franceses entre 20 e 48 anos. Contudo, em seu roseiral, Jaqueline confia que René voltará logo, que antes das rosas murcharem, a guerra terá terminado. Esses agricultores que partem para defender o seu país esperam voltar antes da colheita terminar. 3 de agosto de 1914. Os alemães atacam. Eles contam com uma vitória rápida e uma guerra breve. O plano deles, conhecido como Plano Schlieffen, em honra ao general que o criou, consiste em atravessar Luxemburgo e a Bélgica antes dos russos atacarem do leste e obriga os alemães a lutar em duas frentes. A neutralidade belga fora instituída depois da derrota de Napoleão para criar uma proteção entre a Grã-Bretanha, França e Alemanha.
A sua violação agora provoca uma reação imediata de Londres. Guerra declarada contra a Alemanha. A Inglaterra declara guerra contra a Alemanha. 4 de agosto de 1914. Em Londres, o rei George V diz: é uma catástrofe terrível, mas não é culpa nossa. Por favor, Deus, que termine logo. O alto comando alemão calcula que os britânicos não terão tempo de chegar ao continente, que a campanha belga terminará rapidamente. Mas os belgas não cedem. Alberto I, seu valente rei, diz ao seu povo: um país que se defende não pode perecer. Os belgas têm trens blindados e fortes defesas protegendo as suas cidades. Para os alemães, é uma surpresa desagradável. O plano de batalha deles se atrasa em vários dias. Para esmagar as fortalezas, eles precisam trazer os seus enormes canhões Krupp, que disparam projéteis de 1 tonelada. Então, os belgas destroem os seus trilhos, colidindo as suas próprias locomotivas umas contra as outras. Forçando os alemães a perder tempo com reparos demorados. Enquanto os alemães contam o tempo na Bélgica e os russos preparam a sua ofensiva, os austro-húngaros, que esperavam punir os sérvios em 1 semana, não conseguem avançar. Os sérvios provam que são combatentes temíveis. Depois de 2 semanas, o número de austríacos mortos já chegou a 25 mil e os sérvios celebram a sua vitória. Por enquanto. Tudo isso dá ao Império Britânico tempo para se mobilizar. A maior marinha do mundo entra em ação. No seu comando, um jovem ministro de gabinete chamado Winston Churchill. A Grã-Bretanha não tem serviço militar obrigatório e precisa de voluntários. Este pôster do Marechal de Campo Kitchener, o herói de Khartoum, proclama: o seu país precisa de você. Um grito ecoado pelos oficiais de recrutamento do país. O modesto exército britânico de 100 mil homens se expande e se torna uma força expedicionária de 1 milhão de soldados convocados da enorme reserva do Império. Em Quebec, recrutas beijam as escrituras e fazem as suas orações, pensando na longa travessia marítima diante deles. Essas partidas tornam-se a inspiração para um romance de cortar o coração, Cavalo de Guerra, de Michael Morpurgo. Ele conta a odisseia de Joey, o cavalo de fazenda nos campos de batalha. Joey, que pode falar, diz que foi escolhido porque foi considerado forte como um sino, em forma para qualquer coisa, cavalaria ou artilharia. 10 milhões de cavalos, até da Austrália e Nova Zelândia, servirão nas forças imperiais britânicas para sofrer e morrer como soldados. Sem nunca suspeitar o que os espera. Muitos dos cavalos nunca foram selados.
Joe, o cavalo de guerra, declara com confiança. Os soldados estão otimistas, como se estivessem embarcando em algum grande piquenique militar. Bélgica. Joe e os seus soldados da cavalaria rapidamente descobrem a realidade da guerra. As primeiras fatalidades. Os primeiros prisioneiros alemães. E os belgas, corajosos até o fim. Os franceses também têm um plano ofensivo, conhecido como Plano 17. Retomar a Alsácia-Lorena e marchar sobre Berlim. O primeiro objetivo deles? Mulhouse, na Alsácia. 7 de agosto de 1914. Os franceses tomam Mulhouse. Este desfile triunfante é para os noticiários. Ele traz estudantes, buquês de flores e demonstrações patrióticas de pessoas vestindo as tradicionais vestes alsacianas. O exército francês de agosto de 1914. A infantaria é composta, em sua maior parte, de grandes batalhões, como no tempo de Napoleão, com uniformes inadequados para a guerra moderna, com calças vermelhas berrantes e nenhum capacete. Eles suam sob as casacas de lã grossa no sufocante calor de agosto. Eles devem carregar uma mochila pesada e o famoso rifle Lebel, que pesa 5 quilos. Mas o Lebel, como o Mauser alemão e o Lee Enfield britânico, tem um poder de fogo nunca antes visto. Esses rifles de repetição, com um alcance de mais de 365 metros, tornam arcaicas e criminosas as investidas com baionetas a curta distância. Contudo, essas táticas ultrapassadas, ensinadas nas academias militares, continuam e acabam custando centenas de milhares de vidas humanas. Três dias após a filmagem destas cenas, soldados franceses são expulsos de Mulhouse por uma contraofensiva. Os alemães, então, voltam às suas metralhadoras contra a população local, que acusam de cometer atos hostis contra as tropas do Kaiser. Na Bélgica, os alemães iniciaram a sua estratégia de represálias. Eles temem atiradores de elite civis. As atrocidades cometidas por eles escalam. Qualquer um que eles acreditam ser um atirador é capturado e morto. Entre soldados do mundo todo, o álcool atenua o horror e ajuda a espalhar histórias exageradas, incluindo aquela sobre o soldado da infantaria alemã esfaqueado por um padre belga. O medo de represálias faz com que centenas de milhares de civis fujam. Belgas, franceses e britânicos acusam os hunos, como chamam seus inimigos, de estuprar, cortar seios de mulheres e mãos de crianças. De agosto de 1914. O general von Moltke captura Bruxelas. Ele explica: o nosso avanço na Bélgica certamente é brutal, mas estamos lutando por nossa vida e todos que ficarem no caminho devem sofrer as consequências. Os alemães destroem monumentos históricos. Eles põem fim a Louvain.
a cidade conhecida como a Oxford belga, e queimam a sua universidade medieval e a sua biblioteca insubstituível. Após apenas 3 semanas de guerra, todos os adversários estão envolvidos por um ódio indescritível. Na Bélgica, um soldado da cavalaria francesa escreve: "Eu entro numa casa, subo as escadas e descubro um porco alemão se aliviando numa gaveta cheia de delicadas rendas. Eu atiro nele. Ele morre na própria sujeira. Tudo foi pilhado. Os mais baixos instintos foram despertos nesses alemães, nesses amantes da música." No leste, contrariando os planos alemães, os russos cruzaram a fronteira e entraram no leste da Prússia. Alemanha. E agora, são os alemães que começam a fugir do que chamam de rolo compressor russo. 22 de agosto de 1914. O pânico se instala. Estes refugiados alemães também relatam destruição e pilhagem. As pessoas estão com medo. Reina a incerteza. O Kaiser Guilherme II vacila entre o desânimo e o entusiasmo marcial. A paranoia dele piora. Ele insiste. A Inglaterra, a França e a Rússia combinaram entre si travar uma guerra de extermínio contra nós. Mas os alemães estão confiantes. Eles acabam de conquistar vitórias em Mons e Charleroi. Apenas em 22 de agosto, 27 mil soldados franceses são mortos. Foi o dia mais mortífero de toda a história militar francesa. Guilherme II se dirige aos seus súditos e diz: Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war. O exército alemão marcha sobre Paris. Apesar dos atrasos, o plano Schlieffen está correndo bem. O governo francês fugiu da capital. Os alemães agora estão a apenas 48 quilômetros de Paris. A vitória está próxima.